Olá, alunas, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva, da disciplina de Introdução à Economia. No vídeo de hoje, nós terminaremos o assunto demanda. É a segunda parte do assunto demanda, e nesse vídeo nós concluiremos esse assunto. É a quarta aula do nosso curso, eu espero que vocês estejam gostando. E então vamos à aula de hoje. Vamos lá, revisão da aula anterior. Bem, na primeira aula nós vimos alguns conceitos básicos de economia. Já na segunda aula, nós vimos algumas correntes de pensamento que foram e ainda são muito influentes na área de economia. E na nossa última aula, nós iniciamos uma introdução à microeconomia, tratando do conceito de demanda. A demanda é a quantidade que um indivíduo ou um mercado está disposto a contratar ou adquirir de um determinado bem, dentro de um determinado intervalo de tempo. Bem, nós vimos que entre diversos fatores que determinam a demanda, 5 se destacam: a preferência ou a utilidade do produto, o preço do produto, a renda do consumidor, o preço dos produtos ou bens que o consumidor normalmente adquire e a propaganda do produto. Nós analisamos com maiores detalhes os dois primeiros itens, com destaque para o preço do produto. Na aula de hoje, nós veremos os outros 3 itens que determinam a demanda. O objetivo dessa aula é apresentar 3 fatores que influenciam na demanda: a renda do consumidor, o preço dos produtos ou bens que o consumidor normalmente adquire e a propaganda do produto. Bem, iniciando com o fator renda do consumidor. À medida que ocorre uma elevação no nível de renda dos consumidores, temos em contrapartida uma tendência a uma elevação na quantidade comprada dos bens e serviços disponíveis na economia. Novamente, deve-se destacar que esse comportamento é esperado dos bens normais. Então, para bens normais, uma elevação no nível de renda cria a tendência de uma elevação na demanda. Porém, há situações em que temos uma redução na renda dos trabalhadores. Nesse caso, a tendência é que exista uma redução na demanda dos bens e serviços disponíveis na economia, tratando de bens normais. O que ocorre é que em certos tipos de gastos não há como ter sua demanda reduzida, como veremos a seguir. De fato, existem produtos que são pouco sensíveis à variação na renda, principalmente itens que compõem a cesta básica de consumo dos trabalhadores. Se, por exemplo, ocorrer uma variação na renda do consumidor, itens como arroz ou feijão terão uma variação muito pequena em seu consumo. Presume-se que, mesmo que passe a ganhar mais, o indivíduo não comprará muito mais arroz ou feijão do que costuma consumir normalmente. Da mesma forma, se passar a ganhar menos, evitará reduzir a demanda por esses itens básicos. Há ainda bens que possuem comportamento diverso. Por exemplo, bens inferiores, produtos inferiores destinados à população de baixa renda. Por exemplo, miúdos de frango, carne de segunda, roupas usadas, etc. Este tipo de produto tem uma redução em sua procura quando temos uma situação de elevação de renda. Então, existem bens pouco sensíveis à variação na renda, que subindo ou descendo, a demanda por esse tipo de bem praticamente não se altera, e bens que têm comportamento diverso, eleva a renda, queda na demanda. E a recíproca é verdadeira, se diminui a renda, aumenta a demanda. O quarto fator que vamos ver é o preço dos produtos ou bens que o consumidor normalmente adquire. Quando o consumidor possui um determinado padrão de consumo, e se ocorrer uma redução no preço dos itens que compõem esse bem de consumo, é possível que ele passe a realizar novos gastos, ou seja, que ele adquira novos hábitos de consumo. Nesse caso, a renda do consumidor não se altera, mas sim o preço do que ele normalmente compra. Então ele passa a demandar produtos que não tiveram preço alterado. Vamos imaginar que um determinado consumidor realize gastos significativos em suprimentos de informática. Em virtude do constante processo de evolução tecnológica, os produtores desses produtos de informática passam a oferecer
esses mesmos produtos com preços menores. Com a mesma renda, esse consumidor hipotético pode passar a consumir outros itens que não os de informática que caíram de preço. O quinto e último fator é a propaganda do produto. A atividade de propaganda é uma etapa importante no processo produtivo das empresas. As empresas não precisam apenas produzir algo de boa qualidade, elas precisam convencer os consumidores de tal fato. Desse modo, é lícito afirmar que a propaganda é um fator determinante na procura efetuada dos produtos pelos consumidores. As novas estratégias de propaganda adotadas pelas empresas em geral, apresentam ao consumidor características do produto que criam essa demanda, criam esse desejo. Uma boa propaganda estabelece novas demandas, ou seja, coloca no consumidor novas escalas de necessidade. Bem, um último tema que é interessante tratar a respeito de demanda e variação de demanda é a relação do produto com seus bens substitutos e complementares. Bens substitutos são considerados aqueles que possuem um equivalente pelo qual eles podem ser substituídos pelo consumidor. Dando um exemplo, carne branca e carne vermelha. Quando por algum motivo ocorre uma elevação no preço da carne vermelha, ocorre uma redução na quantidade demandada. Porém, paralelamente, há um aumento na demanda de carnes brancas, como aves, por exemplo. Desse modo, pode-se dizer que a carne branca é um bem substituto da carne vermelha. Sempre que ocorre uma elevação no preço de uma, tende a ocorrer um aumento na quantidade demandada da outra. Já bens complementares são aqueles produtos que são consumidos sempre em conjunto. Arroz e feijão, macarrão e molho de tomate, shampoo e condicionador. Para esse conjunto de bens, se por algum motivo ocorre uma elevação no preço de um desses itens e, consequentemente, a demanda diminui, a tendência é que a demanda do outro diminua também. Já que você costuma comprar em conjunto, se você deixar de comprar um, você tende a deixar de comprar o outro. Bem, a título de conclusão, cabe novamente lembrar os fatores que influenciam a demanda. A preferência ou utilidade do produto, o preço do produto, a renda do consumidor, o preço dos produtos que o consumidor normalmente adquire e a propaganda do produto. Na aula de hoje, nós vimos os 3 últimos itens. Para lembrar, podemos gravar da seguinte forma. Para bens normais, se o preço do produto diminui, a demanda aumenta. E se a renda do consumidor aumenta, a demanda também aumenta. Porém, nós vimos que existem exceções a essa regra. Ou seja, existem bens que não se comportam dessa forma. Existem bens que praticamente não têm alteração na demanda, independente da variação de preço ou da variação da renda, e existem bens que têm um comportamento diverso. Bem, por hoje seria isso. Façam a atividade proposta e qualquer dúvida podem enviar comentários ou aproveitar o horário da aula na sexta, que eu fico online disponível para tirar dúvidas. Um abraço e até a próxima.